Olá, sejam todos bem-vindos novamente no nosso canal do Serve J. Eu sou a Andrea e venho aqui trazer para vocês mais um pouquinho sobre curiosidades e fatos sobre personalidades espíritas. Nos auxiliem nesse trabalho de divulgação e expansão da doutrina espírita, curtindo, compartilhando, comentando. Se puderem já, deixem aí o seu joinha e no final do vídeo, se gostarem, deixem algum comentário. Isso nos ajuda a divulgar para mais pessoas, né? Para que o nosso conteúdo atinja mais pessoas. E para quem é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para saber toda vez que a gente publicar um conteúdo novo. Bem, o nosso assunto de hoje tem a ver com o vídeo do mês passado. Aliás, para quem não viu ainda, corre lá e assiste. Chico Xavier foi nosso assunto do mês passado. E vamos ao assunto desse mês. Em 1943, Chico Xavier vivia em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, a sua cidade natal, quando foi contactado por um espírito que dizia ter desencarnado no Rio de Janeiro e que juntos eles iriam psicografar alguns livros. Nos 24 anos seguintes, o Chico psicografou 16 livros com o intermédio deste espírito. Estamos falando de André Luiz, o espírito que ajudou o Chico aí a trazer mensagens em tantos livros aí nesses livros tão importantes. Bom, 13 livros compõem uma coleção bastante importante para a literatura espírita, chamada A Vida no Mundo Espiritual. Chico escreveu 16 livros, alguns em parceria com, inclusive, Valdo Vieira, e o André Luiz escreveu outros livros, no total 33, onde ele também teve o auxílio de outros médiuns e também de outros autores espirituais, como o próprio Emmanuel. Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico Xavier e, vamos dizer, o diretor espiritual de todo o trabalho e de toda a obra que o Chico ajudou a trazer aí do plano espiritual. Essa coleção de 13 livros, bastante importante, A Vida no Mundo Espiritual, conta com títulos como O Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Sexo e Destino, Mecanismos da Mediunidade, Entre Terra e Céu e outros títulos importantes aí da literatura espírita. O primeiro livro, o mais importante, O Nosso Lar, é considerado um clássico. Ele é um sucesso de vendas aqui no Brasil. Ele vendeu mais de 2 milhões de exemplares. E veio descortinar para o espiritismo um novo horizonte, trazendo novas informações complementares àquelas que o Kardec trouxe à época da codificação, ali pelo ano de 1853 e por diante, quando Kardec começou a codificar a doutrina. Esses livros, eles vêm trazer informações complementares e são muito importantes, são considerados aí livros bastante importantes dentro da doutrina. O Nosso Lar, ele veio trazer as informações logo após o desencarne do André Luiz. Então ele conta com muitos detalhes, com muita riqueza de detalhes, como é que é essa vida, né? Ele conta coisas importantes sobre o que acontece, né, quando a gente desencarna, dependendo do nosso estado, do estado do nosso espírito e de acordo com os méritos de cada espírito, ele pode ir para um lugar onde ele vai continuar trabalhando, né, e se desenvolvendo espiritualmente, ou ele vai ficar preso a regiões umbralinas. O nome umbral, inclusive, foi mencionado pela primeira vez nos livros de André Luiz, e era uma coisa que não tinha sido mencionada anteriormente, né, dentro da doutrina espírita. Apesar de ter sido aí bastante expressiva essa informação, não foi a única. André Luiz trouxe informações importantíssimas sobre a glândula pineal.
ou epífase. Ele disse que era explicou que era um órgão, um pequeno ponto, um órgãozinho que a gente tinha no cérebro, no meio do cérebro, e ele deu informações detalhadas que só puderam ser comprovadas 10 anos depois pela ciência. Inclusive, em 2013, houve uma matéria escrita numa revista sobre neuroendocrinologia, uma revista internacional, onde foi realizada uma pesquisa por cientistas brasileiros, onde eles comparavam as informações desses 13 livros com os conhecimentos científicos da época. E tudo só pôde ser comprovado 60 anos depois. Mas André Luiz foi um visionário, porque ele trouxe todas essas informações muito tempo antes delas realmente serem confirmadas. Outra coisa interessante, que lá no livro Nosso Lar e nos outros, ele falava sobre aparelhos de comunicação individuais, que são nada mais do que os nossos celulares. Falava sobre telas, onde se transmitiam comunicações e pregações, que hoje nós temos e sabemos que são as nossas TVs, as nossas telas planas, os nossos telões. E nada disso existia. Lá no ano de 1944 não era bem assim, Quem é da época ou quem lembra um pouquinho ou estudar um pouquinho sobre a época vai ver que nada disso existia, não existiam essas tecnologias. Então ele trouxe informações visionárias. E nós sabemos que tudo aquilo que a gente tem de tecnologia aqui no plano material, de certa forma, é inspirado pelo plano espiritual. Então tudo isso que foi dito na obra de André Luiz, a gente tem comprovado cientificamente ou transformado em tecnologia nos nossos dias atuais. A obra de André Luiz, ela foi um divisor de águas, porque complementou em muitos pontos as informações do Kardec e trouxe outras informações importantes também para a nossa vida. E, por exemplo, desmistificando um pouco essa questão de que a gente acha que só vai para o umbral espíritos muito negativos que cometeram, por exemplo, homicídios ou roubos. Isso é desmistificado, porque o próprio André Luiz foi considerado um suicida. Sim, foi considerado um suicida. Inconsciente, mas foi. Por quê? Por causa dos hábitos que ele tinha, Então, tudo aquilo que a gente leva desse plano para o plano espiritual, os vícios que a gente manteve durante a vida, os nossos pensamentos negativos, os nossos sentimentos ruins, eles precisam ser expurgados. O André Luiz ficou 8 anos no umbral. E esse período foi justamente para isso. E depois ele coloca isso no livro, escrevendo que é um período de esgotamento desses resíduos mentais. Então, muitas vezes, os espíritos que vão para o umbral, que pode ser qualquer um, pode ser eu, pode ser você, se a gente levar daqui para lá qualquer coisa muito negativa, a gente vai passar um tempo lá pensando sobre como a gente conduziu a nossa existência, sobre como a gente conduziu essa oportunidade de evoluir. A obra de André Luiz é uma obra extremamente importante, que veio descortinar muitas coisas sobre como é a vida no plano espiritual. Esse período que a gente fica, no que a gente chama de erraticidade, ou seja, esse tempo entre uma encarnação e outra. Então, para que a gente possa ter um período de erraticidade produtivo e contribuir para a nossa evolução pessoal, é importante começar a nossa reforma íntima desde já, trabalhando no nosso mental, nas nossas emoções e principalmente nas nossas ações, dia a dia. Uma curiosidade sobre o nome do André Luiz, na verdade é o nome do irmão do Chico. Quando ele chegou para se comunicar com o Chico e avisar que eles iriam psicografar juntos, o Chico perguntou, mas que nome eu vou assinar nas obras? E ele falou, quem é esse que está dormindo aí no quarto do lado? E o Chico falou, André Luiz, meu irmão. E ele falou, então, vamos usar esse nome. E existe aí uma teoria de que, na verdade, o Chico com um pouco de receio, o Chico e o próprio André Luiz, com receio de que o Chico sofresse um outro processo, depois do caso do Humberto de Campos, quem quiser saber mais, assiste lá o vídeo do Chico, fizeram isso por precaução. Porque existe uma especulação de que o André Luiz teria sido um importante médico, O Chico ele deixa isso claro na obra, um importante médico do início do século XX. Então existe uma teoria de que ele pode ter sido Oswaldo Cruz, ele pode ter sido Carlos Chagas, que foi o cientista que descobriu a doença de Chagas,
ou Faustino Esposel, que foi médico também, mas ele foi mais conhecido como presidente do Clube de Regatas Flamengo. Mas são só especulações, e o que importa, na verdade, não é o nome da personalidade, não é o nome do espírito. O que importa é o conteúdo maravilhoso da obra, o legado que ele nos deixou. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Não esqueçam de deixarem aqui o seu like, o seu comentário e nos ajudar na divulgação dos nossos conteúdos. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.